seja bem-vindo ao Saúde Você aqui nos Dias Melhores. E hoje para falar de um tema muito importante. Bom, um tema importante, a gente vai falar de uma doença que acomete milhares de pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção. Então você que está aí, preste atenção que é um tema muito importante. E talvez você já tenha passado por isso e não tenha percebido, ou tem pessoas ao seu lado que precisam de ajuda. Hoje a minha convidada é a doutora Karine Cunha, médica psiquiatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao programa. E, doutora, a gente vai falar de algo que é o tema do momento, né? A gente pode dizer que pós-pandemia... É uma doença que, assim, a prevalência está só aumentando, com certeza. Eu tenho ouvido falar que os consultórios estão, assim, eu converso bastante com psiquiatras, mas que o índice de consultas aumentaram gigantescamente, é verdade? Sim, é verdade. E, assim, antigamente eu atendia muito mais depressão do que transtorno de ansiedade, principalmente síndrome do pânico. Sim. Atualmente, eu tenho atendido basicamente síndrome do pânico. Sabe que é uma coisa curiosa? Eu falo que às vezes as pessoas, por eu falar muito com médicos, me fazem muitas perguntas em rede social. Ah, eu tô com meu coração disparando, um pouquinho de falta de ar, não tô dormindo. Até de bater um papo eu falo, ó, vai, procura um psiquiatra. Ó, tô achando que você tá com síndrome do pânico. Eu já me curei. Já sabe até fazer o diagnóstico. Mas a gente tem que acompanhar também. Até quem já se tratou precisa acompanhar. Sem né, dúvida. doutora? Acompanhamento é fundamental. Agora me diz uma coisa, para as pessoas entenderem e não confundir a crise realmente de ansiedade, síndrome do pânico, quando de repente um momento ali de uma falta de ar, alguma coisa, como que identifica quando realmente é síndrome do pânico ou não, preciso procurar um cardiologista? As pessoas têm essa dúvida. Na verdade é assim, em geral é um diagnóstico que é feito no pronto-socorro. Por quê? Porque é uma crise muito rápida de muitos sintomas de ansiedade. E a pessoa tem a sensação que ela vai morrer, que ela está tendo um infarto, que ela vai enlouquecer. Então, o que ela costuma fazer? Ela vai ao pronto-socorro, chega no pronto-socorro, em geral o clínico atende ou o cardiologista atende, ela faz vários exames e os exames são todos normais. Mas os sintomas, eles são como se a pessoa realmente estivesse tendo um infarto. O coração dispara, a pessoa fica com falta de ar, com tremor, o que a gente chama de sudorese, ou seja, a pessoa começa a suar. Né? Tem muito paciente que tem formigamento, principalmente no braço esquerdo. Quer dizer, vai juntando, assim, é uma somatória, mas, somatória de sintomas. Mas apesar da pessoa ter a síndrome do pânico, essa somatória de coisas que acontecem, eu acho que acaba acelerando mais o coração. E aí a pessoa, é o nervoso também que dá na hora, associado ao pânico que ela já tem. Porque junta tudo, né? Você começa a achar que você vai morrer, você fica nervoso. Você Sim, aí você entra num ciclo de ansiedade. Exatamente. Você vai piorando Esse é o cada vez ciclo. mais. Vai ficando cada vez mais ansioso. E aí vem a crise. Quando vem a crise, os sintomas eles vêm todos ao mesmo tempo. Em geral tem um pico aí de 10 minutos, tá? E pode durar aí meia hora, 40 minutos. Então é rápido. Esse é o sintoma. Essa é a crise de pânico. A crise. Isso. Na verdade, a crise ela é um conjunto de sintomas. Sim. E para a gente dizer que o diagnóstico é síndrome do pânico, a pessoa tem que ter várias crises de pânico. Então vamos lá. Porque às vezes acontece a pessoa ter uma crise de pânico só. Pode acontecer. Acontece. Acontece. Mas e durante o decorrer dos dias dela, como ela se comporta tendo crise de pânico? Que sintoma é leve, mas fica alerta? Então é que assim, é muito complicado porque cada paciente reage de um jeito. Uma forma. Então assim, se o paciente tem só uma leve taquicardia ou um pouquinho de falta de ar, ele não vai ficar muito preocupado. Tá. Agora, se ele tem realmente a crise de pânico mesmo, com praticamente todos os sintomas, sensação de morte, coração disparado, tem paciente que chega até anestesia, não sente uma parte do corpo, às vezes tem náusea, dor no peito. Nós estamos falando de um problema de saúde que acomete milhares de pessoas. Gente, depressão é a doença do século, a síndrome do pânico hoje vem acompanhada, trazendo aí inúmeros casos, aumentando muito a incidência pós-pandemia, que foi um período muito difícil de adaptação. Agora, doutora, a gente sabe que o psiquiatra, ele vem acompanhado da palavra preconceito. Muito. Eu falo muito isso. Gente, não peque pelo preconceito, não deixe de cuidar da sua saúde. Porque não é preconceito, é você deixar de cuidar da sua saúde e realmente ficar doente pelo ato de ignorância, né? Porque a pessoa acaba não se cuidando. Não, e é o que eu costumo dizer, a gente é sempre o fim da feira. Eu uso até essa expressão. Fim da feira. Porque assim, o paciente ele procura todos os especialistas. Porque ele tem resistência ao psiquiatra. Porque ele tem preconceito. Quando ele vê que nenhum dos especialistas conseguiu resolver o problema dele, aí sim ele procura a gente. Aí ele procura. E aí a gente resolve, de uma maneira geral, de uma forma relativamente rápida. Por quê? Porque são as doenças que nós estamos acostumados a tratar.
que você percebe no consultório? As mulheres têm mais crise de ansiedade, síndrome do pânico, do que os homens? Como que tá esse número hoje? Em média, assim, os estudos indicam que, em média, as mulheres têm 2 vezes mais sintomas de ansiedade do que os homens. A mulher nasce com a plaquinha, sou ansiosa, eu acho, né? Mas a mulher tem a questão hormonal, né? Eu acho que a mulher, hoje em dia, ela é muito cobrada profissionalmente, ela tem que, né, ser dona de casa, mãe, esposa, trabalhar. Então, existe muita cobrança em cima da mulher. Quanto mais cobrança e mais pressão, mais ansiedade. Agora, qual que é a diferença? Porque tem o transtorno de ansiedade e tem a síndrome do pânico. Isso. Como que a gente identifica o que é um e o que é outro? Então, a síndrome do pânico é assim, é uma crise súbita. É uma crise súbita de vários sintomas ao mesmo tempo. Tá. Que tem o pico aí de 10 minutos e que, em geral, resolve em 1 hora. Já o transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade mais crônica, é aquele indivíduo que é super preocupado com tudo, que está sempre tenso, nervoso, não consegue dormir direito, tem dificuldade de concentração. E, de uma maneira geral, são sintomas mais leves e têm uma duração muito mais prolongada. Então, para a gente fazer o diagnóstico de ansiedade generalizada, é uma média de 6 meses. Então, são como ele é doenças bem crônico, distintas. ele se arrasta, né? Não Exatamente. É o pico, né? Exatamente. Já o pânico, ele vem em rompantes, ele vem E abruptamente. como evoluir? Olha, isso varia muito. Então, por exemplo, tem paciente que tem crise todos os dias durante uma semana e, de repente, fica um tempo sem ter crise. Às vezes tem paciente que tem uma crise muito forte e depois fica um mês sem ter crise, depois tem outra crise novamente. Então, E quando começa a crise ali, o que a pessoa faz quando está em casa, por exemplo? Então, não foi para o hospital? e geralmente o que ela faz? Ela procura o pronto-socorro. Tá. Mais comum é isso, quando a porque ela crise, tá com medo, quando a crise né? é muito intensa. É que assim, varia muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que já têm uma crise já intensa logo de cara. A pessoa fica desesperada e vai ao pronto-socorro. Tá. Mas tem aqueles casos das pessoas que vão tendo crises leves, vários dias seguidos, às vezes uma vez ao mês. E aí, quando realmente a crise se agrava, aí que a pessoa procura tratamento. Eu gosto muito de falar desse tema, e eu falo nas minhas redes sociais, eu falo na TV, eu insisto em falar, porque eu vejo que muitas pessoas, a gente sabe que tem aí meses que falam, inclusive, eu acho que setembro agora já é o mês que fala sobre o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, né? Acho que sim, se eu não me engano, sim. A gente tem meses que faz menção, mas o que é importante salientar, eu sempre falo isso, tem os meses que fazem menção, a prevenção, mas saúde a gente cuida todo dia. Saúde não tem dia, não tem hora. Saúde você tem que cuidar a todo momento. Então, se você está percebendo que você tem alguma coisa, a mudança, quando a gente quer algo melhor, tem que partir primeiro da gente. Então, se você não está sabendo como lidar, você precisa de ajuda profissional. Eu sei que às vezes você tem um colega do lado que você conversa, tem alguém mais próximo, mas infelizmente, quando a pessoa está doente, ela precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, muitas vezes de medicamento, né, doutora? E tem que quebrar esse preconceito de que eu tomo remédio. Eu já sofri de crise de ansiedade, sei o que é, mas assim, hoje eu falo que assim, a gente aprende a lidar. Quando eu percebo que eu não tô... Opa, alguma coisa... Então, Mas por quê? Porque você já fez tratamento, exatamente. você já foi instruída, eu observo, você já sabe como que lida. Exatamente. Porque você procurou ajuda. A questão você começa a entender quando a doença está voltando. A maioria das pessoas não procura ajuda, esse é o problema. E ficam sofrendo, às vezes, anos e anos. Às vezes param de trabalhar, param de se relacionar com as pessoas. Sim. Agora, eu como vamos dizer assim, eu sou um case, né? No meu caso, eu precisei da medicação. Sim. Toda pessoa que tem a síndrome do pânico, ela vai precisar da medicação? Olha, a maioria sim. Sim. Na verdade, a síndrome do pânico, ela responde muito bem à medicação. E porque responde causa rápido. Crises fisiológicas, né? Porque é uma questão mais fisiológica. Você tem um desequilíbrio químico cerebral que acaba acarretando uma série de sintomas físicos. Então, responde muito bem a remédio. Ou seja, você tira aquele sintoma fisiológico, mas eu já ouvi isso e tenho certeza que você fala isso muito para os seus pacientes, o remédio não é a pílula da felicidade. Exatamente. O remédio tira sintomas. Exatamente. Mas a pessoa ela tem que se autoconhecer. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, existem 2 formas de abordagem, a forma medicamentosa e a psicoterapia. Então o que é o ideal? Fazer sempre as 2 coisas. Tá certo. Só que, em geral, os pacientes começam a melhorar e aí o que eles fazem? É isso aí. Eles param o tratamento. A gente tem muita coisa para conversar, a gente vai bater papo em outros programas, eu acho que é um tema muito extenso e eu te convido para falar mais sobre esse tema,
porque faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Imagina, eu que doutora. agradeço. E a gente continua com Dias Melhores, porque hoje ela tá chiquérrima. Gente, fica de olho.